Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre o monitoramento de fonte. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O monitoramento de fonte se refere ao processo cognitivo envolvido em fazer atribuições sobre a origem de nossas experiências mentais. Aqui, experiências mentais são especialmente as nossas memórias, né? Então, nós temos certas memórias, nós temos certas lembranças, e o monitoramento de fonte é a gente tentar descobrir o processo cognitivo pelo qual a gente atribui qual que é a origem, né, dessa memória. Então, vamos supor, eu estou aqui e aí eu tô tentando lembrar alguma coisa e eu lembro que eu estava caminhando numa praça. E aí eu posso perguntar, tenho uma memória aqui na minha mente de que eu estava caminhando numa praça. Eu posso perguntar, será que isso foi um sonho? Então, por exemplo, eu estava sonhando? Será que, na verdade, essa memória de que eu estava caminhando numa praça foi um sonho? Eu posso também perguntar, será que, na verdade, isso era uma imaginação? Será que em algum momento eu parei e me imaginei caminhando numa praça e, na verdade, essa memória que eu tenho de que eu estava caminhando numa praça é uma imaginação? Ou será que é realidade, né? Será que realmente eu estava caminhando numa praça? Então, quando eu faço essas perguntas, eu estou perguntando pela origem, pela fonte dessa memória que eu tenho na minha mente, dessa experiência mental que tenho na minha mente. Algumas vezes a gente faz isso de forma automática, outras vezes a gente precisa parar e pensar, e algumas vezes a gente erra. A gente atribui falsamente a origem. Então, assim, por exemplo, pode ser que eu tenha uma lembrança de estar andando numa praça, eu acho que isso aconteceu na realidade, mas na verdade foi um sonho. Então eu acabei confundindo, né? Eu achei que isso aconteceu realmente, mas na verdade isso aconteceu foi num sonho e eu acabei atribuindo que isso aconteceu na realidade. Outras vezes eu posso não saber exatamente se aconteceu ou se deixou de acontecer. Então, às vezes eu posso ficar na dúvida se foi só a imaginação da minha mente ou se aconteceu de verdade. Por exemplo, antes de dormir, eu tomo um remédio. E aí, toda noite antes de dormir, eu tomo esse remédio. Já aconteceu algumas vezes, deu ir dormir e pensar assim: peraí, será que eu já tomei o remédio? E aí eu tento lembrar. E aí eu lembro, né? Eu faço um esforço mental para tentar lembrar se eu tomei o remédio, se isso aconteceu na realidade, porque eu tenho uma lembrança de ter tomado o remédio, mas eu não sei se foi minha imaginação ou se aconteceu de verdade. Então, um exemplo, né, de monitoramento de fonte é quando a gente vai dormir ou quando a gente tem um remédio para tomar e a gente fica na dúvida se a gente realmente tomou esse remédio ou não. Se isso aconteceu na realidade ou se isso é só uma imaginação e eu acabei não tomando de verdade. Outro exemplo também é quando a gente está lendo um livro. Então, suponhamos que eu esteja lendo um livro e aí eu li alguma passagem nesse livro. Ou melhor, né? Vamos supor que eu não lembro se eu li essa passagem no livro ou em outro lugar. Vamos supor que eu estava lendo e eu li alguma coisa sobre monitoramento de fonte, né, que é o tema desse vídeo. Vamos supor que eu li alguma coisa sobre monitoramento de fonte, mas eu não lembro onde eu li. Será que eu li isso num livro? Será que eu vi isso num vídeo do YouTube? Será que eu li isso num artigo? Será que eu li isso numa revista? Às vezes a gente tem a memória de que a gente leu alguma coisa, nossa, eu li sobre isso, mas eu não lembro onde, eu não lembro a fonte, eu não lembro o lugar. Um outro exemplo de monitoramento de fonte, né, é quando a gente fica na dúvida se a gente realmente viu isso acontecer ou se a gente ouviu falar depois. Então vamos supor que a gente tem uma memória da nossa infância de que a gente estava num parquinho de diversão. E aí a nossa mãe, por exemplo, contou que quando a gente estava no parquinho de diversão, quando a gente era criança, a gente ficou fazendo birra por um algodão doce. Só que aí eu fico na dúvida, será que eu lembro realmente de ter comido um algodão doce quando eu estava no parquinho? Ou será que isso é uma memória que surgiu na minha mente porque minha mãe depois foi me contar que isso aconteceu? Isso é um outro exemplo de monitoramento de fonte. Então, o que é o monitoramento de fonte? Monitoramento de fonte é esse processo cognitivo que está envolvido em a gente tentar atribuir qual que é a fonte de uma dada memória, de uma dada experiência mental. Os monitoramentos de fonte, eles podem levar a erro. Então, como eu dei o exemplo, né? Eu posso pensar que eu tomei meu remédio e não tomei. Eu posso pensar que eu sonhei eu posso pensar que foi realidade, mas na verdade foi só sonho. E a gente pode distinguir os erros de monitoramento de fonte em dois grupos. Existem os erros triviais e existem os erros relevantes. Os erros triviais são erros que não vai afetar muito a vida da pessoa. Então, por exemplo, eu tô aqui contando uma piada para uma pessoa, e aí eu conto a piada pra pessoa, a pessoa vira pra mim e fala assim: Ô moço, por que você tá me contando essa piada, amigo? Foi você, eu mesmo que contei essa piada pra você. Então, assim, na verdade, eu não lembro que a pessoa, que a fonte da minha piada foi a própria pessoa pra quem eu tô contando. Então, eu não, eu acho
né, que não foi pra ela que me contou a piada, que eu recebi essa piada de outro lugar. Então eu acabo contando essa piada pra própria pessoa que me contou ela a primeira vez. E aí quer dizer que eu cometi um erro de atribuição de fonte, mas esse é um erro trivial. Ou por exemplo, eu posso já ter contado uma história para um amigo e repetir essa história. Tô contando de novo como se fosse a primeira vez, porque eu acho que foi só a minha imaginação que eu contei para ele, ou alguma coisa nesse sentido. Esses são erros triviais. Mas existem outros erros que podem ser mais relevantes e que podem ter efeitos maiores. Um exemplo seria o caso, vamos supor, de uma pessoa confundir a lembrança de um sonho de alguma coisa grave, com a lembrança de um evento real. Então vamos imaginar, embora esse não seja um bom exemplo, porque esse é um exemplo complicado, mas vamos imaginar que uma criança, quando ela era pequena, ela teve o sonho, né, de ter sido abusada sexualmente pelo padrasto. É bem provável que se ela teve esse sonho, talvez o sonho por si só já diga muita coisa, né? Mas vamos imaginar que, na verdade, nesse caso específico, não aconteceu o abuso sexual, mas essa criança teve um sonho de que ela foi abusada sexualmente. Agora que ela é adulta, ela lembra desse sonho, ela lembra desse evento que ela sonhou, mas ela lembra como se fosse um evento real. Então ela atribui erroneamente à fonte. Ela acha que, na verdade, isso aconteceu na realidade, quando, na verdade, foi um sonho. Esse não é um bom exemplo, porque esse exemplo parece deslegitimar um pouco a validade de alguns relatos de abuso sexual. É bem provável que alguém que lembre ter sido abusado sexualmente realmente tenha sido só um sonho. Mas esse é um exemplo de alguma coisa que poderia acontecer, né? A gente pode imaginar uma hipótese, mesmo que seja rara, de uma pessoa que, na verdade, sonhou que foi abusada sexualmente. Na verdade, na realidade, não tinha sido, mas ela lembra como se fosse real, e para ela é real. Então ela faz uma falsa atribuição de fonte. Se isso acontecer, nós temos um erro relevante, um erro muito mais grave, mais sério, que vai precisar de mais atenção, assim, para a gente tentar descobrir qual que é a real fonte. Então existem alguns erros de fonte que eles são triviais, existem outros que são mais relevantes. E aí cada experiência mental geralmente não inclui um único marcador. Então eu dei um exemplo, né, quando a gente vai atribuir fonte, que a gente pode atribuir a fonte com base no tipo de coisa. Foi um sonho, foi uma imaginação ou aconteceu na realidade. Mas na verdade, cada experiência ela envolve diversas características, diversos marcadores. Esses marcadores podem ser, por exemplo, os objetos. Quais objetos estavam presentes quando eu tive essa experiência? O lugar onde eu estava, as pessoas com quem eu estava, a cor, por exemplo, a cor da roupa que eu estava usando, o sabor, né? Por exemplo, se eu lembro de ter comido alguma coisa, qual era o gosto, qual era o sabor, emoções que eu estava sentindo no momento e pensamentos, quais pensamentos estavam passando na minha mente. Então, na verdade, cada memória, ela envolve um certo conjunto de características, um certo conjunto de elementos. E quando a gente lembra alguma coisa que aconteceu, nem sempre a gente lembra todos esses elementos com detalhes. E a gente pode se confundir em relação a algum deles. Então, alguns desses elementos podem ser reativados, né, enquanto os outros não. Outra coisa importante de dizer é que o monitoramento de fonte ele depende da crença da pessoa sobre o que distingue uma fonte de outra. Então, cada pessoa vai ter uma crença do que vai distinguir uma fonte de outra. Por exemplo, se eu for julgar uma memória, para eu saber se ela foi um sonho, se ela aconteceu na realidade ou se ela foi uma imaginação, eu estou pressupondo que eu sei quais que são as características que distinguem um sonho de uma imaginação de algo que aconteceu na realidade. As pessoas, então, geralmente, por exemplo, as pessoas geralmente esperam que memórias de eventos, que são memórias episódicas, contenham detalhes sobre quem, o que, quando, onde, por quê, como. Então, quando por exemplo, quero saber se uma coisa aconteceu de verdade, uma coisa que eu vou tentar observar nessa memória é se ela tem esses detalhes. Se eu consigo lembrar com quem eu estava, o que aconteceu, quando aconteceu, onde eu estava, por que isso aconteceu e como isso aconteceu. Se tem todos esses detalhes, eu posso pressupor então que provavelmente essa é a memória de um evento real. Agora, quando a memória é menos vívida, menos detalhada, pode ser então que seja uma memória de um sonho, uma memória de uma imaginação. E aí também outra coisa que pode distinguir uma memória de outra são os tipos de processo de codificação. Então, assim, uma coisa que pode distinguir uma memória de outra são o modo como se dá essa codificação. Então, eu posso codificar uma experiência mental por ter visto. Então, eu posso lembrar de uma coisa que eu vi, eu posso lembrar de uma coisa que eu ouvi, eu posso lembrar de uma coisa que eu pensei, eu posso lembrar de uma coisa que sonhei. Então, na verdade, existem diferentes modos em que uma memória pode ter sua fonte, em diferentes processos de codificação. Então, isso também ajuda a gente a tentar descobrir a fonte dessa memória. Será que essa é uma coisa que eu vi, que eu ouvi, que eu pensei, que eu sonhei? E cada uma desses modos de codificação tem características distintas e produzem representações distintas, né? Então, um sonho produz representações diferentes, por exemplo, de ouvir uma coisa, de sentir um cheiro, de pensar uma coisa. Nós também temos o caso das memórias de eventos imaginados. Então eu posso pensar que eu sonhei, eu posso pensar que isso aconteceu na realidade, eu posso pensar que eu só imaginei. E quais que seriam as características para identificar uma coisa como uma imaginação? A imaginação, ela geralmente é menos vívida,
né? Então ela é menos vívida em termos da percepção, em termos do tempo e do espaço. Então a imaginação tem menos detalhes espaciais, temporais e perceptuais. Além disso, as imaginações ela envolvem mais informações que são resultados de operações cognitivas intencionais. Ou seja, operações cognitivas que eu preciso deliberar, pensar ativamente, produzir imagens. Então, quando eu estou imaginando, eu estou ativamente, deliberadamente, intencionalmente produzindo representações. E essa é uma outra característica que distinguiria a imaginação de um sonho e de uma coisa que aconteceu na realidade. No entanto, né, por mais que a gente tenha todos esses mecanismos para poder atribuir qual é a origem de uma dada memória, a gente pode cometer erros. Por exemplo, se uma experiência mental possui detalhes perceptuais substanciais, a pessoa tenderá a atribuí-la a um evento real. Então eu já considerei, né, que, por exemplo, quando eu tenho uma coisa vívida, uma coisa com detalhes, é bem mais provável que eu entenda que isso é um episódio real, uma coisa que aconteceu na realidade. No entanto, alguns sonhos eles são mais vívidos e plausíveis do que alguns eventos despertos. Então eu posso ter memórias de eventos que aconteceram na realidade, que são memórias sem vivacidade, sem detalhes, memórias vagas, e ao mesmo tempo eu posso ter um sonho que foi muito realista, um sonho que foi muito detalhado, um sonho que pareceu muito realidade. Quando isso acontece, existe uma chance maior de eu cometer erros, de eu achar que um sonho na verdade aconteceu na realidade, ou de eu achar que um evento da realidade na verdade foi um sonho. É importante também considerar que lembrar sempre envolve avaliar a qualidade e quantidade de características à luz das expectativas sobre características típicas de cada fonte. Então, quando eu estou avaliando a fonte de uma dada memória, de uma dada experiência mental, na verdade o que eu faço é olhar para as qualidades e quantidades de características que essa experiência mental tem. Então, por exemplo, se é uma qualidade, vamos supor, se é vívida ou se não é vívida, quantidade, se tem muitos detalhes ou se não tem, e eu comparo isso com as características de fontes. Então, por exemplo, se é um sonho, é menos vívido, menos detalhado, se é um evento da realidade, tem mais detalhes, se é uma imaginação, tem mais operações intencionais. Então eu faço essa comparação e eu consigo então atribuir a fonte. E aí a gente tem dois tipos de atribuição, uma que a gente chama de atribuição heurística e outra que a gente chama de atribuição sistemática. A atribuição heurística é aquela atribuição que é feita de forma automática. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava na faculdade ontem, eu sei que isso aconteceu na realidade e isso eu atribuo automaticamente a essa fonte. Eu entendo que foi um evento real. Ou eu acabei de sonhar essa noite, acordei, e eu lembro do sonho, e aí eu sei que foi sonho de maneira automática, natural, inconsciente. Outras vezes eu preciso fazer isso de forma sistemática, de forma deliberada. Então eu paro aqui, vamos supor, nossa, será que eu tomei o meu remédio ou será que eu só imaginei que tomei? E aí eu faço um esforço mental deliberado para tentar descobrir qual que é a fonte dessa memória. E nesse caso, então, eu tenho uma atribuição sistemática. E aí, por fim, para a gente finalizar, a gente tem alguns fatores que afetam o monitoramento de fonte que podem levar a falsas atribuições de fonte. Por exemplo, qualquer coisa que prejudique a codificação, a consolidação ou a retenção de características afeta o monitoramento de fonte. Então, qualquer coisa que possa trazer algum prejuízo pelo modo como a memória foi codificada, pelo modo como ela foi armazenada e consolidada, ou modo como ela foi retida, isso pode prejudicar a minha atribuição de fonte. Por exemplo, vamos supor, considerar que é a codificação. Se eu estou, por exemplo, numa situação, numa experiência, em que eu estou com a atenção dividida, eu tenho que prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, essa atenção dividida pode fazer com que, então, eu não retenha aquela informação de uma maneira adequada, apropriada, e depois eu posso ficar confuso se é uma coisa que aconteceu na realidade, no sonho ou na imaginação. Outro exemplo, eu estou numa situação em que eu estou muito mais concentrado nas minhas emoções do que está acontecendo. Então, eu tenho uma situação que tem uma carga emocional, onde eu estou muito mais concentrado no que eu estou sentindo, nas minhas emoções, do que o evento que está acontecendo. E esse é um tipo de situação que pode ser que eu tenha mais dificuldade de identificar qual é a fonte dessa memória. Outro ponto importante, falsas atribuições ocorrem quando a dignosticidade da fonte é reduzida. Então, quando eu tenho dificuldade de identificação da fonte, o monitoramento de fonte também pode ser prejudicado. Então, por exemplo, quando a similaridade entre diferentes eventos é maior. Então, vamos supor que eu tenho vários eventos da vida real, vários eventos do cotidiano, em que eu estou comendo num restaurante. E aí, por exemplo, eu sonho que eu comi no restaurante. Vai ser muito mais difícil, já que os eventos são similares, eu sempre como no restaurante. Eu sonhei que eu como no restaurante, vai ficar mais difícil de eu distinguir se foi realidade ou se foi só sonho, porque há uma similaridade entre os diferentes eventos. Outros fatores que também poderiam afetar o monitoramento de fontes são características que têm peso inapropriado, como a gente deu o exemplo de um sonho muito vívido, menor tempo de julgar. Vamos supor que você tem que 10 minutos você tem que decidir se você tomou seu remédio ou não, se foi só imaginação, se foi realidade. Você tem pouco tempo para fazer esse julgamento, e aí pode ser um pouco mais difícil. E também, talvez, contextos sociais e culturais podem, de alguma forma, influenciar no monitoramento de fonte, né? Além das motivações individuais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até mais.